Bom, vamos abrir então nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. A gente vai dar continuidade na série que nós estamos estudando, o livro de Romanos. Finalizamos então no domingo passado Romanos 6. E agora a gente vai iniciar Romanos capítulo 7. Hoje a gente vai meditar aí dos versos 1 até o verso 6. Romanos capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Minha tradução ela está na Nova Almeida Atualizada. Vamos ler então. Verso 1 diz assim: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas quando ela está viva. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem, caso o marido morrer. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós primeiro louvamos o Teu nome, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de ler a Tua palavra, de cantar louvores a Ti, de termos uns aos outros como irmãos em Cristo. Obrigado pelo momento da ceia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado essa comunidade. Pedimos também por aqueles irmãos que não puderam estar conosco hoje, para que o Senhor continue fortalecendo o coração deles, continue sustentando em todos os aspectos. Pedimos em especial também por este momento onde passamos por muitas viroses e isso nos afasta uns dos outros, especialmente as crianças. Pedimos para que o Senhor possa nos dar graça para passar por esse período e principalmente, Senhor, fortalecer os nossos organismos. E que isso nos ajude a ficar mais próximos de Ti e nos ajude a confiar mais em Ti. Senhor, sê conosco na meditação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos dê clareza daquilo que nós vamos ler e principalmente que a gente consiga aplicar nas nossas vidas comuns e ordinárias. Que saiamos daqui com uma mente renovada e com um entendimento de quem é o Senhor. Sê conosco, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar então com as crianças, né? Vou pedir para que as crianças prestem atenção aqui, tá? E eu vou contar uma história para tentar ilustrar um pouco daquilo que a gente leu no Romanos capítulo 7, do verso 1 até o verso 6. É a história de uma ovelhinha chamada Lili. Lili era uma ovelhinha alegre e curiosa, como vocês, alegres e curiosos. Um dia ela ganhou um livro muito especial
cheio de ensinamentos bons, né? Não pule a cerca, coma bem o seu capim, não corra no pasto desgovernadamente, obedeça ao seu pastor. Esse livro, ele era como um guia de amor, mostrando o que é certo e bonito aos olhos do bom pastor. Mas, com o tempo, Lili começou a ficar preocupada. Ela queria muito fazer tudo o que é certo, mas nem sempre conseguia. E pensava, será que o pastor ainda me ama? Foi então que o pastor apareceu e com muita ternura disse: Lili, esse livro é bom, ele mostra o caminho certo, mas ele não te dá força para fazer as coisas boas. É por isso que eu estou aqui. O pastor abraçou Lili com carinho e disse: fique pertinho de mim, eu vou caminhar com você. Juntos vamos viver tudo de bom que esse livro ensina, com amor, com alegria e sem medo. A ovelhinha então sorriu e descansou. Agora ela sabia que não estava mais sozinha. Com o pastor ao seu lado, ela podia crescer, aprender e dar frutos lindos para ele. Então essa é a historinha da ovelhinha Lili que vocês vão pintar agora. E assim como a ovelhinha, vocês também não conseguem cumprir todas as coisas boas, que às vezes Exatamente. E assim como a Lili, vocês também não conseguem obedecer todas as coisas que o bom pastor pedem para vocês fazerem, ou o que o papai e a mamãe pedem para vocês fazerem. Mas saibam que a vida de vocês é cercada por misericórdia e graça. E é isso que vai conduzir vocês a mais perto de Deus. Misericórdia e graça. Certo? Agora vamos aos adultos. Acho que só a historinha da Lili já deu para entender um pouco do teor aqui, né? Bom, gente, a gente entra agora no capítulo 7 de Romanos, né? E Romanos, ele é uma carta bastante densa, né? Teologicamente, e ela é dividida em algumas seções, como a gente já tinha visto anteriormente. Primeiro, Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, e Paulo se dirige a todo tipo de público que ali estivesse, mas em especial ao público judeu, porque era um público bastante grande ali na igreja de Roma. Existiam muitos judeus cristãos, né? Então Paulo, ele precisava falar àquele público de uma maneira muito didática, mas muito precisa também a respeito da salvação pela graça, da salvação por Cristo. Então ele inicia o seu livro, primeiro na primeira sessão, que vai ali do capítulo 1 até o capítulo 3, falando sobre a universalidade do pecado, sobre como todos pecaram, como todos estão destituídos da glória de Deus, e que não há nenhuma desculpa diante de um Deus que é santo, bom e justo, porque todos estão condenados. E aí na segunda sessão do livro, que vai basicamente do capítulo 3 até final do capítulo 5, ele vai falar ali sobre como que o ser humano pode ser justificado, como é que o ser humano pode se livrar dessa condenação. E aí ele explica de maneira também muito sistemática e teológica como é que o ser humano consegue então se livrar da ira de Deus. E do capítulo 6 até basicamente o final do livro de Romanos, ele vai falar sobre como é que se dá essa nova vida. A partir do momento que você reconhece que é pecador, que você é chamado, que você é justificado, como é que então eu ando diante de um Deus que é justo, que é bom? E a partir do momento que eu conheço a Cristo, como é que a minha vida vai se dar então? E aí no final do livro ele vai trazer alguns aspectos mais práticos para a carta, né? Mas neste momento agora a gente está entrando na terceira sessão,
nós já aprendemos que somos pecadores, que o pecado ele abrange toda a humanidade, ou seja, aprendemos sobre a depravação total do homem. Quando a gente fala depravação, não significa depravação total, não significa o quanto nós podemos ser maus, mas é sobre a abrangência do pecado, né? Como o pecado abrange todas as áreas da minha vida e tudo que eu sou. Então aprendemos sobre a depravação total, depois nós aprendemos sobre como Cristo nos resgata, nos justifica, não mais por meio da lei, né? Porque a lei não é capaz de justificar diante de um Deus, mas por conta da graça de Cristo. E agora a gente passa para essa terceira sessão, onde a gente vai meditar um pouco sobre como nós temos uma vida nova, frutífera diante de Deus, certo? Bom, então a gente entra agora aqui no capítulo 7 de Romanos, e esse é um capítulo muito chave, e praticamente como se fosse uma ponte do que Paulo vai começar a descrever a partir do capítulo 8. E é muito importante que a gente preste bem atenção aqui na sistemática de Paulo, principalmente desse verso 1 até o verso 6, porque depois do verso 7 até o verso 25, vai entrar, acho que, uma parte das escrituras mais difíceis e condensadas de poder se explicar e entender, né? Então, já são séculos de discussão de alguns teólogos que pensam a respeito do verso 7 até o verso 25, e outros que pensam de outra maneira. Então Deus vai ter que nos dar bastante graça para poder meditar. Mas enfim, o ponto é que esse capítulo 7, ele vai reforçar que não é a lei que liberta um homem para uma vida santa e frutífera, mas sim a graça por meio da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Portanto, até o momento, Paulo, na carta destinada à igreja de Roma, ele faz algumas afirmações importantes sobre a lei, que é importante também a gente relembrar. Então, eu vou pedir para que vocês abram Romanos lá, capítulo 3, do verso 19 ao verso 20. A gente vai ler algumas das afirmações que Paulo fala sobre a lei, para que então a gente consiga entrar no texto bastante claros a respeito desse contexto aqui, tá? Então, Paulo vai falar lá no verso 19 e verso 20 do capítulo 3 o seguinte: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui é uma primeira afirmação que Paulo traz sobre a lei que é bastante forte. A lei cala todo homem, ela acusa todo homem e ela não justifica ninguém. Esse é um primeiro ponto, aspecto da lei. Agora imaginem vocês um judeu ouvindo isso. Então vamos tentar aqui colocar o público que Paulo está falando, né, e essas afirmações duras a respeito da lei. Romanos capítulo 3, verso 28. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mais uma afirmação bem veemente de Paulo, dizendo que a salvação não depende da obediência à lei. Capítulo 4 de Romanos, verso 13, verso 15. Capítulo 4, verso 13 e verso 15. Vamos lá. A gente vai relembrar aqui.
todos os pontos que Paulo trouxe a respeito da lei. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, mais uma informação importante que Paulo está trazendo sobre a lei. A lei, ela provoca a ira, a lei, ela não herda promessas. A lei, ela suscita e ela aveluda a transgressão. Capítulo 5, verso 20. Capítulo 5, verso 20. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A lei aumenta a ofensa, a lei realça o pecado. E por último, Romanos capítulo 6, verso 14 e verso 15. 14 e 15 do capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Então, estar debaixo da lei é estar debaixo do domínio do pecado. Essa é mais uma afirmação que Paulo traz sobre a lei, até aqui. Então, basicamente do capítulo 3 até o final do capítulo 6, Paulo traz aspectos pesados e por que não negativos a respeito da lei. Paulo bate demais no aspecto da lei. E aí, imagine o judeu ouvindo isso, né? Para o judeu, essas afirmações levantariam a seguinte questão: então a lei é má? Não tem serventia nenhuma a lei? Imagina um judeu que foi circuncidado, que passou toda a sua vida lendo a Torá a respeito dos profetas e a respeito de todos os aspectos da lei, porque quando Paulo fala aqui sobre a lei, ele não está falando somente da lei cerimonial, onde você tinha que ir lá matar um animal, fazer todo o sacrifício, ou da lei civil, né, de Moisés. Não, Paulo está falando especialmente da lei moral, porque a lei moral é que dá base para todos os outros aspectos da lei que os judeus tinham que seguir. Então, Paulo, ele traz esses 3 pontos para o judeu, dizendo que a lei, ela traz o seu plano de Deus para revelar primeiro o pecado que há no ser humano, gerar consciência de culpa e mostrar a necessidade de um Salvador. Isso é o que Paulo está querendo dizer para aquele judeu que está ouvindo. De maneira nenhuma Paulo está querendo denegrir a lei ou rebaixar a lei, mas o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: a lei serve para te dizer que você é pecador, a lei serve para te dizer que você é culpado, e a lei serve para mostrar que você necessita de um Salvador. Então, Paulo inicia o capítulo 7. E no capítulo 7, ele diz o seguinte no verso 1. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas
enquanto ela está viva. Paulo vai começar a descrever o tipo de pessoa que está debaixo da lei, né? Existem aquela pessoa que está debaixo da lei e ela vai viver de uma maneira, e aquela pessoa que não está mais debaixo da lei, ela vai viver de uma outra maneira. Mas o fato é que no primeiro verso do capítulo 7, Paulo ele traz a perspectiva do seguinte: ora, a lei, ela é boa, ela é santa, ela é justa, mas ela é inflexível. A lei, ela exige perfeição, mas ela não te capacita. E a lei, ela é um senhor. É esse aspecto que ele está dizendo. Fala, olha, vocês estão sobre o domínio da lei. A lei é um senhor. Vocês são escravos desse senhor. Como o próprio Tiago disse no capítulo 6, você sempre vai ser escravo de alguém. Ou você vai ser escravo do pecado, ou você vai ser escravo de Cristo. Mas não tem neutralidade. Você sempre vai ser servo de alguém. E aqui Paulo ele está dizendo e fazendo um comparativo de que se você está debaixo do domínio da lei, você também está debaixo do domínio do pecado. Então, ele aponta que todos os que estão debaixo do domínio da lei estão condenados. E ele faz essa ilustração especificamente nos versos 3 e do verso 2, verso 3 até o verso 4, que é quando ele fala sobre o casamento. E a gente vai entrar nessa história que ele traz aqui, praticamente como se fosse um enredo de novela aqui da Globo, né? Mas o fato, antes de entrarmos no casamento aqui, é que Paulo está dizendo a todo e qualquer tipo de público, não somente o judeu, mas também aquele que não era judeu, é que ao nascer, todos estão debaixo do domínio da lei. Desde o primeiro momento em que você sai do ventre da sua mãe e você respira, você precisa prestar contas a Deus sobre todo o aspecto da lei moral. Toda e qualquer pessoa. Especialmente ele fala aos judeus, porque os judeus conheciam a lei. Os judeus receberam a lei e os profetas. Mas ele também fala aquele que era pagão, que não conhecia sobre a lei. Porque lá no capítulo 2 de Romanos, ele vai falar que todo ser humano ele é indesculpável, porque Deus revelou a sua vontade na sua consciência. Ou seja, todo ser humano, no fim das contas, no frigir dos ovos, ele sabe aquilo que é certo e que é errado, porque Deus deu a lei dentro do coração do ser humano. Só que para o judeu era algo mais profundo, tinha-se um aspecto muito mais detalhista. Mas o que Paulo está querendo dizer é que todos estão sob o domínio da lei, todos estão debaixo desse Senhor, desde o momento que nascem até o último suspiro de vida. Um bebezinho que seja, um adolescente, um jovem, um adulto, um senhor de idade, todos precisam prestar contas diante de Deus por causa da lei. Tudo que a gente aprendeu lá sobre a lei, sobre os aspectos da lei, sobre você ter que adorar somente a um Deus, você não fazer nenhuma imagem, você não trazer o nome de Deus em vão, você não roubar, você não matar, você não furtar, você não ter falso testemunho, você ter que honrar pai e mãe, você não cobiçar aquilo que não é seu. Todos esses aspectos da lei, ele subjuga a toda a humanidade, desde o momento em que a pessoa nasce até o seu último suspiro de vida. A lei, ela exige que seja cumprida a ordenança de Deus. Só que Paulo, ele vai falar o seguinte, que para que a gente não viva
debaixo da lei, é necessário morte. Uma pessoa precisa morrer. Porque a lei, ela só é acometida, né? Ou seja, nós só estamos debaixo de um domínio de uma lei quando nós estamos vivos. Isso serve inclusive para o nosso cotidiano. Né? Eu só posso cumprir as regras da lei, por exemplo, do Brasil, enquanto eu estou vivo. Uma vez que eu morri, não tem mais por que eu cumprir, eu não tenho nem capacidade para cumprir. A lei, então, ela é findada para aquele que morre. E aí Paulo ele faz uma ilustração muito didática do verso 2 e o verso 3. Ele diz, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera, se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera, se casar com outro homem. Então Paulo ele faz aqui uma ilustração sobre o casamento. Ele diz, vamos imaginar o seguinte contexto. Existe a mulher, existe um marido, e a mulher ela está ligada ao marido somente enquanto o marido viver. Ela precisa prestar contas de uma mulher casada diante da sociedade, inclusive para o seu marido, enquanto ele estiver vivo. Porque se ela contrair núpcias ou se envolver com outra pessoa, ela vai estar o quê? Cometendo o adultério. Ou seja, ela estará transgredindo a lei. Mas se o marido morrer, logo ela está livre daquela lei conjugal. Ela pode então, sim, se casar com outra pessoa. E aqui Paulo ele ilustra isso porque, no final das contas, a mulher somos nós. O marido é a lei. E o outro seria Jesus Cristo. Então nós somos a mulher que estamos debaixo de um marido, que é a lei. Só que, enquanto nós estamos debaixo da lei, é impossível nós contrairmos núpcias com outro marido, que seria Jesus Cristo, porque isso seria adultério. Então Paulo ele fala, aqui o marido precisa morrer, né? Mais legal é que assim, quando pelo menos eu comecei a imaginar essa história, né? Da mulher com o marido, né? Nós somos a mulher, a lei é o marido exigente ali. Fiquei imaginando, não sei se vocês já viram aquela novela da Globo onde tinha o Coronel Justino. Já viram? Aquele coronel, né, que ele era linha dura com a esposa dele. Justino, alguma coisa assim. Mas eu lembro de algumas coisas, tipo assim, ele era muito linha dura e rigoroso com ela. E assim é a lei com a gente. Imagine então um marido que acorda todo santo dia no mesmo horário e pede para sua mulher sempre estar de pé no mesmo horário, fazer o seu café da manhã, passar a sua roupa, limpar a casa, cuidar dos filhos, quando ele chegar do seu trabalho, tirar os seus sapatos, as suas meias, lavar os seus pés, deixar a sua cama bem arrumada, dar a sua janta, e no final ainda ter que cumprir os seus devidos, as suas devidas atribuições como esposa. Só que existe um outro ponto. Essa mulher, ela é meio desajeitada. Ela não consegue cumprir tudo aquilo que o seu marido rigoroso e rígido pede. Ela é meio desajeitada. E aí esse marido, sabe o que ele faz?
Ele vira para essa mulher e fala: tá vendo? Você é desse jeito. Faz tudo errado. Não faz nada daquilo que eu peço de maneira correta. Você é uma má esposa. Você deveria melhorar. Você deveria fazer aquilo que eu estou te mandando. Mas você não faz. Você é má. Você é uma péssima esposa. É isso aqui que Paulo está querendo ilustrar. Nós somos a mulher. E a lei é o marido rígido, rigoroso e cruel. Porque é isso que a lei diz para a gente. Tá vendo, Gisele? Você é mentirosa. Tá vendo, Vitor? Você roubou. É isso que a lei diz sobre nós. Que nós somos mentirosos, que nós somos ladrões, que nós somos cruéis, que nós não fazemos nada de certo. Esse é o papel da lei. E esse é o papel desse marido rigoroso e rígido. Mas aí pensem em vocês, que a mulher então, de tanto ser maltratada, conhece um homem, que também é um homem muito certo e correto, assim como o marido dela. Porém, um homem misericordioso, gracioso, amoroso e que pode dar tudo de subsídio a ela para que ela seja uma melhor esposa. O que vocês acham que ia acontecer com essa mulher? Se apaixonaria pelo outro homem. Aí você pode estar pensando, bom, se fosse um enredo de novela, essa mulher ia matar o marido antigo e ia ficar com o marido novo, né? Porque aí pronto, tá tudo certo. Só que, de maneira genial, Paulo, ele traz a seguinte declaração no verso 4, onde quem morre não é o marido. Não é o marido que morre, mas a mulher. Ele diz o seguinte: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Neste caso morre a mulher, a esposa. Porque a lei não vai morrer. A lei ela será eterna e ela continuará sendo santa, justa e boa. E ela continuará para servir e para lembrar todos que precisam estar debaixo de um Salvador. A lei não vai passar. Nenhuma só letra da lei vai passar. Então, quem tem que morrer? A mulher, junto com o seu novo marido, que é Cristo Jesus. E aí, dessa forma, é possível com que essa mulher esteja livre do domínio dessa lei e desse Senhor que é rígido, rigoroso. Por quê? Porque se não for dessa forma, a gente não consegue frutificar para Cristo, para Deus. Veja no verso 5, diz o seguinte: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ou seja, a lei, ela vem para proibir e para apontar aquilo que não deve ser feito. É basicamente, quem é pai e mãe aqui, diz para os seus filhos: não põe o dedo na tomada. O que o filho vai querer fazer? Pôr o dedo na tomada. Não grite. A primeira coisa que ele vai fazer? Dar um belo de um berro. Porque é isso que a lei faz. Ela estimula o pecado que está em nós. Quando a lei diz
não minta. O seu aspecto mentiroso, em algum contexto, ele vai sobressair. Porque Paulo aqui, ele não está falando sobre o pecado como ação. O ato de mentir, o ato de matar, o ato de roubar. Não, Paulo está falando sobre o pecado como raiz de maldade que nós temos. O pecado que habita em mim. E ele vai falar isso depois no capítulo, no decorrer do capítulo 7. Porque é isso que a lei faz, ela realça a maldade que nós temos. Então, é impossível eu frutificar para Deus ou ter boas obras se eu estou debaixo do domínio da lei. Porque em todo momento, a lei vai me lembrar quem eu sou de verdade. Porém, no verso 6, ele vai dizer o seguinte: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Enquanto nós, antigamente, vivíamos debaixo do domínio do pecado, debaixo do domínio da lei, uma vez mortos com Cristo, nós passamos então a frutificar para as boas obras. Libertos da lei, a gente consegue então servir em novidade de vida. Porque onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. E é isso que Paulo está querendo dizer ali para o seu público. E Paulo ele está desenhando toda a carta de Romanos para chegar num ápice que vai acontecer nos versos primeiros lá do capítulo 8. Mas aqui é uma evolução, dizendo, olha, vocês souberam o que é pecado por meio da lei. Vocês entenderam então que vocês não conseguem cumprir a lei, logo a justificação de vocês não vem pela obediência à lei, mas sim pela graça, pela fé. Agora vocês não estão mais sob o domínio do pecado e vocês precisam ter uma vida diferente, uma vida onde vocês não estão sob o domínio também da lei, mas sim sob o domínio da graça. Ou seja, Paulo ele está desenhando uma evolução de uma jornada cristã. E isso é importante, meus irmãos. Isso aqui é muito importante para a gente entender os próximos versículos que estão por vir. Que Paulo ele está desenhando uma jornada de maneira evolutiva na vida do cristão. Primeiro o cristão reconhece que é pecador. Depois o cristão ele sabe que ele é incapaz de cumprir a lei. E então ele sabe que somente por meio da fé ele é justificado. Então ele entende que ele não está mais sob o domínio do pecado. E também ele entende que não está sob o domínio da lei. Esses 5 pontos são importantes. Principalmente para as próximas meditações que nós vamos ter. Bom, para terminar aqui, vamos a algumas aplicações práticas. Primeira aplicação, que é importante. Todos nasceram debaixo da lei e não há capacidade alguma em cumpri-las. Como eu disse, bebês, crianças, jovens, adultos, velhos, todos terão que prestar contas sobre as suas ações, estando debaixo da lei. Todos. Mas, uma vez que estamos unidos a Cristo, não há mais o senhorio da lei, mas sim a graça. E é esse o Evangelho. O Evangelho ele chama para isso, para nos lembrar que somos culpados, mas que se estamos unidos com Cristo, Cristo pagou toda a culpa e cumpriu toda a lei, que nós seríamos incapazes de cumprir. Segundo ponto importante,
E isso serve para nós que já conhecemos o Evangelho, para nós que já entendemos que Cristo é o nosso Senhor. Pode ser que em algum momento a gente pense que as nossas ações, elas são meritórias para alcançar o favor de Deus. E isso pode ser, às vezes, até recorrente. Quanto mais eu orar, mais eu vou conseguir o favor de Deus. Quanto mais eu ler a Bíblia, mais eu vou conseguir a graça de Deus. Quanto mais eu for um bom marido, mais Deus vai olhar para mim de maneira diferente. Quanto mais eu for uma boa esposa, o Senhor vai se agradar ainda mais de mim. Quanto mais eu for um bom filho, mais Deus vai me dar bênçãos, prosperidades, e assim vai. Esse é um grande erro e armadilha que às vezes a gente pode cair na nossa jornada e na nossa vida cristã. Principalmente quando a gente peca. Porque agora a gente tem consciência clara dos nossos erros. E muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa para apaziguar a nossa consciência culpada. Ou isso só acontece comigo? Muitas vezes a gente se vê pecando em algum aspecto ou algum hábito que a gente está lutando para se livrar daquele pecado. E aí às vezes a gente tenta compensar com alguma outra coisa para que a nossa consciência não fique tão culpada assim. Isso acontece muito na vida cristã. Porém, eu quero que vocês abram em Hebreus capítulo 4, e a gente vai ler o verso 15 e o verso 16, para que a gente possa se lembrar de que nós não estamos mais sob o domínio da lei, mesmo quando a gente ainda peca como cristãos. Romanos capítulo 4, verso 15 e verso 16 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos no trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Isso é importante. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes a gente vai querer voltar para o antigo marido. O antigo marido que jogava na nossa cara: você é pecador, você não serve. E aí, o que a gente fazia? A gente buscava algum ato meritório. Mas não, hoje nós temos um outro marido, que toda vez que a gente errar, a gente pode ir para um trono de graça, porque ali a gente vai encontrar misericórdia em tempo oportuno. Bom, conclusão: nós não servimos para ser aceito por Cristo. Nós servimos porque um dia a gente já foi aceito por Ele. E esse é um ponto importante para a gente se lembrar. E segundo, somente os mortos para a lei e unidos com Cristo podem frutificar, como diz lá em Gálatas 5, verso 22 ao verso 23. Eu vou pedir para que todos fiquem em pé para a gente ler esse versículo. Verso 22 e o verso 23. Em reverência à palavra de Deus. Somente mortos por Cristo, mortos para a lei e unidos com Cristo, é que a gente pode declarar isso aqui que Paulo fala. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas não há lei. Graças a Deus
por essa verdade. Vamos orar? Senhor, nós louvamos Teu nome pela Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz, ela é poderosa e ela é capaz de transformar os nossos corações através da atuação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que todos aqui, Senhor, possam ter consciência de que não estão mais debaixo do domínio da lei, mas sim de um domínio de graça e de misericórdia, que é o domínio de Cristo, o reino de Cristo. Em nome de Jesus, que o Senhor sempre nos capacite a nos lembrar que o Senhor é bom e que o Senhor nos trouxe e nos tirou de um reino onde havia trevas e agora nós estamos no reino da Sua maravilhosa luz. Nos ajuda, Deus, na nossa caminhada. Nos ajuda principalmente quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós não conseguimos vencer algum tipo de pecado que ainda nos assola. Mas que o Teu Espírito Santo nos lembre que nós sempre vamos alcançar misericórdia em tempo oportuno e que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Que possamos frutificar para que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.